Bom, vamos lá, pessoal. Vou tentar falar agora sobre, digamos que a terceira parte, né? Tô tentando abrir aqui porque deixa eu ver aqui, reprogramação mental. Falar sobre ainda meio escuro aqui, mas enfim. Sobre algumas dicas do que eu fiz pra tá emagrecendo e que funcionou, tá? Pra mim, tá funcionando porque ainda tô no processo, né? Remodelando o meu corpo, como eu falei. E sempre acompanhando as questões da minha saúde, enfim, que sempre foi meu foco, né? Então abriu aqui, vamos lá. Bom, as reprogramações mentais, elas fizeram toda a diferença. E é muito interessante, né? Hoje, quando eu tava, acho que tinha gravado o primeiro vídeo, depois do primeiro vídeo, eu tava conversando com a minha mãe, enfim, e ela foi tomar banho e eu fiquei ali próximo da televisão e tal. Detalhe importante aqui na casa, eu tô na casa dos meus pais, hospedado na casa dos meus pais, e, enfim, tem televisão aqui. E aí, eu veio de encontro uma entrevista que estava mostrando que alguns estudos, enfim, eu vou até tentar ver, não prometo, mas vou tentar ver se eu encontro o link e tal e jogo em alguma rede social minha que eu achei muito interessante, falando a respeito disso. Que o emagrecimento ele estava muito mais relacionado e que era, hoje já se comprovava, que era muito mais importante a questão mental do que ficar malhando igual um rato de academia enlouquecido e também ficar com dietas mirabolantes enlouquecedoras também e nada funcionais, né, pro dia a dia. Até às vezes a pessoa troca a saúde que ela tem por uma doença só para poder emagrecer, enfim, escolhas. E aí eles estavam falando que estava relacionado, que eles fizeram alguns testes e perceberam que as pessoas que tinham determinados estímulos mentais, que estava correlacionado mais a uma questão de autocontrole, né? Eles tiveram um resultado superior àqueles que não estavam fazendo isso. Há 5 anos atrás eu comecei meu desenvolvimento dentro da terapia holística e, e aí comecei a ter outras visões de vida, auxiliei algumas pessoas e na verdade quando a gente ajuda o próximo nesse sentido, no meu caso eu ajudei muito mais a mim do que a qualquer outra pessoa que eu já ajudei. Porque a terapia holística, como quando eu fui direcionado para, eu que venho de uma realidade de várias formações, né? Então, queria ser ator, me formei como ator, busquei uma instituição. Queria ser dançarino, me formei. Queria ser cantor, busquei a profissionalização. Queria ser barman, busquei a profissionalização. Então, dentro dessa área também eu falei, onde eu posso me formar? E me falaram, não, você vai ter que estudar porque como é muito novo, tudo muito novo, e você vai ter que trabalhar muito a partir da tua intuição. Eu falei, uau. Bom, tive que me adequar e com isso eu fui aprendendo e ainda estou no processo evolutivo e aprendendo todos os dias, tá? E aí eu encontrei alguns links dentro dessas buscas, eu encontrei alguns links do YouTube que fizeram toda a diferença, tá? Lucy Hay, ela me foi apresentada há uns 2 anos atrás, mais ou menos, por um dos rapazes que trabalhavam junto comigo naquela ocasião. E antes da gente se desconectar, uma das últimas coisas que ele deixou, inclusive, ele falou, olha, eu vi esse link aqui por conta da sua saúde e tal, que é o Você Pode Curar a Si Mesmo, alguma coisa assim. E eu sempre indico para as pessoas, é a primeira coisa que eu indico. Inclusive até hoje, escuto às vezes, porque são vários links que eu tenho para escutar e eu vou dando um dia faço com uma revisada, né? Outro dia faço com outro. E hoje eu tava descansando aqui na parte da tarde e tava ouvindo esse link que me ajudou bastante. Então, eu não consegui ouvir até o final, porque são links geralmente que são extensos, acima de 1 hora, e eu coloco bem baixinho. Então, essa foi uma dica que eu acho que fez total diferença no meu programa, ou no meu, enfim, na minha reeducação alimentar. Por quê? Porque
atingia mais o meu subconsciente do que o meu consciente. Eu não estava ligado, né? Prestando atenção naquilo que estava ouvindo. Só que no meu dia a dia eu ia percebendo que eu já estava diferente, de uma forma natural, sem aquela forçação de barra. Eu tenho que fazer tal coisa. Não, esse tenho que eu aboli já da minha vida há bastante tempo, né? E é extremamente funcional para minha realidade, que prezo muito a minha liberdade. Então, é, essa é uma dica que eu dou. Pega alguns links correlacionados que vocês... Cada pessoa tem o seu desafio. Então não dá pra falar, vai por esse ou vai por aquele. Eu tenho algumas coisas que são minhas particulares, que eu gosto e que são funcionais e que são muito pontuais pra minha realidade. E como às vezes as pessoas me encontram e perguntam, o que você fez e tal, eu indico o caminho que eu fiz. Mas depois, cada um busque o seu próprio caminho, né? Essa é uma dica que eu dou. Mas os links que eu peguei através do YouTube funcionaram. Como às vezes tem aqueles comerciais, isso, aquilo, outro, eu baixei. Então baixei o YouTube Mate, que me facilitou bastante, porque eu também consigo ouvir tudo isso de forma offline. Então baixo o link do YouTube através do YouTube Mate e tenho no meu celular. Eu já devo ter uns 10 e fiz essas reprogramações mentais tanto para a parte de saúde, como para reeducação alimentar, como para reeducação financeira, né? Enfim, fui mudando gradativamente e fui aceitando essas mudanças, ao ponto de não tomar café e aí começar a gostar de tomar café. Eu me reconectei com a banana, porque eu passei minha infância todinha consumindo banana, então peguei o geriz da banana na vida, né, adulta. E aí hoje eu já consumo banana todos os dias, é muito benéfico. Então coisas, gengibre eu também não topava e aí agora eu sou mais adepto. Então tem coisas que eu não gostava e hoje eu gosto. E eu denoto a isso, tá? Então foi bem básico e eu acho que esse foi o pulo do gato. Eu buscar não ficar brigando comigo, né? Outras coisas que também eu percebi que dentro dessa reprogramação mental, às vezes eu tive que me preparar muito psicologicamente e trabalhar a aceitação. Por quê? Porque eu aprendi nesse período que muitas eu até falo, choca algumas pessoas, mas eu era uma pessoa extremamente altruísta, tá? Então minha felicidade estava em fazer o outro feliz. E graças a Deus, hoje o meu mindset ele já é um mindset sendo modificado. Eu não posso falar que ele é totalmente modificado, mas ele já está passando por um processo de modificação já tem um tempo. Onde eu olho hoje muito mais para minhas necessidades e as minhas necessidades e a do outro ela vem depois, tá? Coloco isso às vezes com um pouco de egoísmo, enfim, mas foi a maneira que eu consegui driblar o meu cérebro e falar, já que querem falar isso, falem, eu não tô nem aí. Não me importar com o que os outros falam, eu deixo de falar. Com relação a roupas, com relação ao estilo de vida que você leva, com relação... Nada, cara, o que o outro pensa é um papel do outro, é um problema do outro. E uma coisa muito, mas muito importante que eu identifico em 100% das pessoas que estão acima do peso. Todo mundo que está acima do peso e eu começo a conviver, e eu começo a olhar a vida, e eu começo a ver, elas estão fazendo isso. Em 100% das vezes que eu busco, eu encontro. Elas cuidam mais da vida dos outros do que da própria vida. Então, para de falar da vida dos outros. Para de cuidar da vida dos outros. Isso desde adultos, idosos, crianças, não interessa. Porque todo mundo tem suas justificativas, é claro. Você precisa justificar para você não dizer que você é um retardado, um louco, idiota que tá cuidando mais da vida dos outros do que da sua própria vida, né? Então, se olha no espelho, começa a se amar, começa a trabalhar o teu amor próprio. E aí você vai parar de fazer coisas tolas e sempre priorizar os outros ao invés de priorizar você. Com isso você começa a economizar energia, tá? Isso eu aprendi bastante no livro do Deepak Chopra, As 7 Leis Espirituais do Sucesso. A lei do mínimo esforço é incrível, maravilhosa e extremamente funcional. Então eu parei de ter essa necessidade. Bom, já são quase 10 minutos de novo. É isso, gente. Eu vou parar por aqui, mas essas são algumas dicas que pra mim fizeram toda a diferença e espero que ajudem vocês, tá bom? Tchau, fiquem bem e até os próximos.